tem uma voz dentro da sua cabeça que fala com você o dia inteiro e na maioria das vezes ela não está do seu lado. Ela te lembra do erro, ela te coloca para baixo antes mesmo de você tentar. E quando você faz algo bom, ela ainda fica esperando alguém de fora bater palma para você se sentir digno. Cara, presta atenção numa coisa. Enquanto você precisar que alguém te dê o crédito para você sentir que tem valor, você entregou o comando da sua vida para o lado de fora. E o homem que entrega o comando para fora, ele deixa de ser eixo dele mesmo. Ele vira reflexo, ele vira humor do outro. Sou o Thiago, esse é o Meditando na Palavra Cientificamente. Aqui a gente fala de espiritualidade, neurociência, inteligência emocional aplicada à nossa vida diária, né? O versículo de hoje que eu trouxe para a palavra do Pai é 2 Coríntios, capítulo 10. E diz assim: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E presta atenção no trecho final: levando cativo todo o pensamento. Paulo escreveu isso há quase 2000 anos e sem saber de nenhuma estrutura cerebral, sem conhecer nada disso, ele descreveu com precisão cirúrgica o trabalho mais importante que existe aqui dentro: capturar o pensamento, não obedecer ele, né? Capturar. Deixa eu te mostrar o que acontece na mecânica cerebral quando você não faz isso. Existe uma rede no seu cérebro que liga sozinha quando você não está focado em nada. Os cientistas chamam ela de rede de modo padrão. É o canal que entra no ar quando você está parado, no chuveiro, deitado, dirigindo no automático. E é exatamente nesse canal que mora aquela voz. A voz que repassa a falha de ontem, a voz que ensaia o julgamento que você acha que os outros vão fazer sobre você. No homem que perdeu o eixo, essa rede não descansa. Ela fica girando o mesmo disco arranhado o dia inteiro. Agora, junta isso com a sua sede de aprovação. Quando você precisa do crédito de fora, do elogio, do reconhecimento, você precisa entender uma coisa bem dura. Para o seu cérebro, a aprovação é recompensa. A mesma região que acende quando você ganha alguma coisa, o estriado ventral, o núcleo accumbens, acende quando você é validado por alguém. E ela funciona com a dopamina. Toda vez que você recebe um like, um elogio, uma resposta a uma mensagem, você toma uma dose. O problema é que a dose, com o tempo, ela satura. Você precisa de mais e mais para você sentir o mesmo efeito. E quando a aprovação não vem, dá um vazio, é como se fosse uma abstinência neuroquímica. Essa é a necessidade carnal que a palavra fala. E veja, não é fraqueza de caráter, é um circuito de dependência. Porque você ensinou o seu cérebro a mendigar a opinião alheia. E aí entra a parte mais perigosa, porque quando a sua paz depende de aprovação alheia, a desaprovação ela vira uma ameaça. Um silêncio, uma cara fechada, um crédito que não veio. A sua amígdala, que é o alarme do cérebro, dispara. E ela pensa que é um ataque real, né? E quando ela dispara, ela inunda o corpo de cortisol. Guarda esse nome, porque o córtex pré-frontal, já falamos, é a sede do autodomínio, né? Que faz você ser firme, calmo e comandar a sua vida, é extremamente sensível ao cortisol. Quando a inundação vem, o pré-frontal é sequestrado, ele apaga, ele perde a força e você fica no automático da reação.
Isso é um loop. O pensamento negativo dispara a amígdala. A amígdala libera o cortisol. O cortisol enfraquece o pré-frontal. E com o pré-frontal fraco, sequestrado, você fica mais reativo, mais autocrítico, mais desesperado por aprovação. O que dispara a amígdala de novo, de novo e de novo. É um ciclo que se alimenta sozinho. Sabe o que é isso? Microfonia. É aquele som agudo, insuportável, quando você aproxima demais o microfone da caixa de som. O som ele entra no microfone, sai pela caixa mais alta, volta para o microfone, sai mais alto ainda e em segundos vira um grito que toma conta do ambiente. A tua voz interna negativa é exatamente essa microfonia. Não é que você é fraco, parceiro. É que o sistema entrou em microfonia. O pensamento e a emoção estão se realimentando até ele virar grito. E como que um técnico de som mata a microfonia no palco? Ele não grita com a caixa ou com o microfone. Ele cria distância. Ele afasta o microfone da caixa. Ele muda a relação entre a fonte e o que amplifica o barulho. Percebe? E é aqui que a ciência ajoelha-se de frente à palavra, porque foi exatamente isso que Paulo ensinou pra gente. Levar cativo o pensamento é criar essa distância. É parar de ser o pensamento e começar a observar ele. O observador é capturá-lo e decidir por conta própria se ele vai te direcionar ou se não vai. Isso chama-se controle de cima para baixo. É o seu pré-frontal treinado, retomando o volante da sua mente. E olha que beleza, por causa da neuroplasticidade, toda vez que você captura um pensamento, ao invés de obedecer ele, você enfraquece a trilha velha e constrói nova trilha. Você não está só resistindo, você está reconstruindo o seu cérebro, destruindo os conselhos. O texto diz, né? Esses conselhos são as desculpas, as narrativas, as justificativas que a tua mente fabrica. E a altivez que se levanta é o orgulho que quer se exaltar. Mas presta atenção numa coisa que pouca gente vê. O orgulho que precisa se exaltar e a carência que precisa de aprovação são a mesma raiz. Os dois são a mente desancorada procurando um eixo do lado de fora. E a palavra te dá a ordem exata para isso. Traz cativo. A obediência devolve o comando para dentro, para o lugar certo. Você não é a voz que te diminui. Você não é o microfone. Você é um homem que decide onde vai colocar ele. Faz um acordo com você agora. Fala para você mesmo: eu assumo o comando. Curte, se inscreve, compartilha. Amanhã a gente vai trazer novos mecanismos biológicos para você. Abra essa postura, abre um sorriso. Vamos viver um dia extraordinário. E lembre-se, a sua calma é o seu superpoder.